Temos novidade na campanha eleitoral deste ano. Foram proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral as propagandas eleitorais feitas por partidos políticos através de ligações telefônicas. Como isso enchia o saco, né? Como isso enchia o saco. Você vai agora acompanhar, através desta matéria, desta reportagem da Desirê Miranda, as regras da Justiça Eleitoral para a propaganda. O que é e o que não é permitido. Confira aí. Ligações de telemarketing de partidos ou candidatos às eleições deste ano foram proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão é uma das novidades das campanhas eleitorais que já começaram. Sobre o assunto, eu converso com o chefe do setor de propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Diogo Cruvinel. Diogo, do que se trata essa decisão do TSE? Nas últimas eleições a gente recebia, sim, algumas ligações de propaganda, né, no telefone da casa da gente, de vários candidatos. Isso não pode mais, é isso? Exatamente. O telemarketing foi um tipo de propaganda bastante utilizado por partidos e por candidatos nas últimas eleições, mas diante do alto número de reclamações recebidas pela Justiça Eleitoral, então o TSE decidiu que para as eleições desse ano de 2014 não seria mais permitido esse tipo de propaganda. Tá claro, assim, o que é o considerado o telemarketing? Existe alguma dúvida? O telemarketing, em princípio, seria toda aquela propaganda veiculada por meio de aparelhos telefônicos, né? Sejam elas mensagens gravadas ou seja feita pelo próprio candidato ou pelos seus cabos eleitorais. E as campanhas já estão nas ruas? A gente já está vendo bandeiraços, adesivos, carros plotados. O que pode e o que não pode nesse período? Sim, a propaganda eleitoral ela é permitida desde o dia 6 de julho, então os candidatos, à medida que o período vai se aproximando da data das eleições, eles vão intensificando as suas propagandas eleitorais. Então continuam, por exemplo, permitidos os cavaletes, as pinturas em muros, os cartazes, os alto-falantes e carros de som, as bandeiras. Lembrando também que todo esse tipo de propaganda, embora seja permitido, devem observar algumas limitações legais. Quais são elas? Olha, depende. Para cada tipo de propaganda existem alguns limites. Por exemplo, o cavalete ele é permitido ao longo das vias públicas desde que não atrapalhem o trânsito de pedestres e de veículos e devem ser retirados, colocados e retirados diariamente entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. Uma vedação que existe desde 2006 é em relação ao outdoor, que também continua proibido para as eleições desse ano. Agora, uma novidade, quer dizer, já não é novidade, mas que vem cada vez mais sendo utilizada são as redes sociais. O Twitter, o Facebook, agora nós temos o WhatsApp também. E aí eu queria te perguntar se essa mensagem que a gente recebe no celular também pode ser considerada telemarketing, também pode incomodar. Como é que é a regulamentação para as redes sociais, para a internet e também para essas novidades? São o WhatsApp, as mensagens SMS no celular. Olha, a propaganda na internet, por meio de redes sociais e em sites mesmo, essa propaganda ela é permitida. O que não é permitido na internet é a propaganda paga e a propaganda em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Essa propaganda em sites do candidato ou do partido, embora ela seja permitida, ela tem que ser comunicado. O endereço desse site tem que ser previamente comunicado à Justiça Eleitoral, né? E é permitido também a propaganda por e-mail. O candidato ele pode enviar mensagens eletrônicas aos candidatos, desde que no corpo da mensagem exista um mecanismo que possibilite ao destinatário, ao eleitor, solicitar o seu descadastramento daquela lista de e-mails do remetente. Agora, muito tem se questionado também, e eu não me recordo agora qual foi a instância judiciária que também já questionou a questão dos boatos e ofensas a candidatos na internet. Parece que já houve uma manifestação da Justiça falando sobre boatos que estão se espalhando, que se espalham pelas redes nessa época e ofensas também. A Justiça Eleitoral faz essa separação, se houver uma denúncia, há essa apuração
campanha eleitoral ou se é considerado difamação ou outro tipo de crime? Olha, isso vai depender muito de cada situação, né? De cada caso concreto. Então, se houver alguma denúncia de ofensa na internet, o juiz eleitoral ele vai analisar aquela situação concreta e, dependendo do caso, pode haver sim a determinação, por exemplo, de um direito de resposta. Agora, em todos esses casos que você citou aí, se o eleitor quiser fazer uma denúncia, como é que ele deve fazer, a quem que ele deve procurar? E o eleitor que quiser colaborar com a Justiça Eleitoral, ele pode se dirigir pessoalmente a cada um dos 351 cartórios eleitorais de Minas Gerais. Ele pode usar o sistema Denúncia Online, que está disponível na internet, no nosso site, que é o www.tre-mg.jus.br. Ele vai preencher um formulário com os dados da propaganda que ele entende ser irregular e também com os seus dados pessoais, ou seja, não é permitida a denúncia anônima por meio do Denúncia Online, mas aqueles dados pessoais do denunciante ficarão restritos à Justiça Eleitoral e não serão divulgados de nenhuma forma. E o eleitor, se quiser, ele pode procurar também o Ministério Público Eleitoral de seu município e formalizar essa denúncia. Eu conversei com o chefe do setor de propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Diogo Cruvinel. Reportagem Desirê Miranda.